Já pensou em aprender um verbo que cai em todas as provas de concurso e militar e acertar no mínimo 2 questões por prova? Eu sou o professor Ramon Matos, de Língua Portuguesa do curso preparatório PASSEI. Venha comigo! Então vamos lá, galera. Preste atenção. Nós vamos estudar agora o verbo haver. O verbo haver, ele é muito recorrente em provas de língua portuguesa, de todos os segmentos, militar, vestibular, concurso público, para a sua redação, ele é muito importante. E o verbo haver, ele pode ser um verbo pessoal, que possui sujeito e plural, e também pode ser um verbo impessoal, no qual ele não vai possuir sujeito, nem vai possuir plural. Então nós vamos estudar agora as possibilidades deste verbinho ser impessoal. E pode ter certeza, mais certo do que você vai morrer, ele vai cair na sua prova. Eu não quero morrer! Então se liga, você tem o verbo haver como impessoal todas as vezes que ele possui a semântica, o sentido do verbo existir. Então se ele tiver o mesmo sentido do verbo existir, ele é impessoal. A segunda maneira dele transmitir a sua impessoalidade é quando o verbo haver tiver o mesmo sentido do verbo ocorrer. Se ele possui a semântica, o sentido do ocorrer, ele é impessoal. E a terceira maneira é quando ele indica um tempo passado, um tempo decorrido, um tempo que já passou. Então, quando ele indicar isso, ele vai ser chamado de verbo o quê? Impessoal. Agora, preste atenção. Se o verbo é impessoal, como aqui no caso do verbo haver, ele não possui sujeito e o verbo não pode para o plural. Com isso, nós teremos uma oração sem sujeito. Ave Maria, cheia de graça. Então, toda vez que o verbo haver tiver sentido de existir, ou de ocorrer, ou de tempo passado, o verbo haver será impessoal. E como impessoal, a oração vai ser sem sujeito. Beleza? Vamos aos exemplos. Não generalize. Há pessoas honestas no Brasil. Certamente que sim. Preste atenção. Aqui está o verbinho haver. Toda vez que ele aparecer, você tem que ter muito cuidado. O que você faz? Tente trocar por alguns dos seus sinônimos e veja se dará certo essa transformação. Peguei o verbo existir e vou reescrever a frase. Então, existem pessoas honestas no Brasil. Quando eu falo que existem pessoas honestas no Brasil e há pessoas honestas no Brasil, vocês conseguiram perceber que o verbo haver possui o mesmo sentido do verbo existir? E se isso acontecer, esse verbo haver vai ser chamado de verbo impessoal. Ramon, por que ele é impessoal? Porque ele tem sentido do verbo existir. E se ele é impessoal, ele só pode ficar na terceira pessoa do singular. E se este verbo é impessoal, nós temos aqui uma oração sem sujeito. Então a prova pode perguntar a você quem é o sujeito da oração e a prova pode pedir a concordância do verbo. Observe que a palavra pessoas está no plural e o verbo está no singular. Por qual motivo? Porque ele é impessoal. Agora preste atenção. Se na frase estiver escrito o verbo existir, o cenário mudou. Porque o verbo existir é pessoal. Toda vez que cair o verbo existir, significa que ele possui sujeito. Então você tem que encontrar. Quem que existem? Existem pessoas o quê? Honestas. Isso daqui é o meu sujeito. E que tipo de sujeito? Sujeito simples, porque eu só possuo um núcleo. Quem é o núcleo? Pessoas. Então, na frase de baixo com o verbo existir, eu tenho um sujeito simples. Na frase de cima com o verbo haver, com o sentido de existir, eu tenho oração sem sujeito. Beleza? Nós temos o outro exemplo aqui. Houve muitos acidentes na estrada. De novo, apareceu o verbo haver. Se apareceu o verbo haver, opa, eu sei que tem pegadinha. Vem trolha por aí. É difícil. O que eu faço? Eu vou ver se cabe alguns dos sinônimos no lugar do verbo haver. E aí, eu jogo lá. Ocorreram muitos acidentes. Muitos acidentes na estrada. Pessoal, preste atenção em mim. Houve muitos acidentes na estrada. Ocorreram muitos acidentes na estrada. A semântica, ela se manteve? Eu posso falar tanto houve quanto ocorreram que eu tenho a mesma significação? Sim. Se isso aconteceu,
esse verbo possui o sentido de ocorrer. Se ele possui o sentido de ocorrer, olha lá que delícia, faz tudo comigo. A primeira coisa, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Perfeito. A segunda coisa é que este verbo só pode ficar na terceira pessoa do singular. A terceira coisa é que esta oração vai ser uma oração sem sujeito. Agora, fazendo o exemplo de baixo, você vai ter o seguinte: ocorreram muitos acidentes na estrada. Você pergunta ao verbo, o que ocorreu? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Ocorreram muitos acidentes. Isso daqui vai ser o meu sujeito. E sujeito o quê? Simples. Quem é o núcleo do sujeito? Acidente. Então, com o verbo ocorrer, que é pessoal, há o sujeito. Com o verbo haver, com o sentido de ocorrer, não há o sujeito. Verbo impessoal, terceira pessoa do singular, oração sem sujeito. Tudo bem? O último caso, para que este verbo se torne impessoal, ele é o campeão em provas. Preste atenção. Quando ele indicar tempo passado, tempo decorrido. Então, note no exemplo. Há 20 anos não vejo meu pai. Esse verbo haver, não sei se você percebeu, está determinando um tempo. E esse tempo é um tempo o quê? Passado. Se o verbo haver indicar tempo passado, ele é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular e isso daqui vai ser uma oração sem sujeito. Agora preste atenção, nós temos uma alteração no sentido do verbo haver. Eu coloquei aqui, eles haviam chegado cedo. Neste caso, de novo, apareceu o verbo haver. Veja se alguns dos sinônimos, os quais eu apresentei a vocês, se enquadram na troca do verbo. Então eu coloco aqui, eles existiam chegado cedo. Deu certo? Eu nem entendi um pouco direito. Não. Eles ocorreram chegado cedo. Deu certo? Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Não. Eles haviam... Observe que no último exemplo que eu coloquei no vídeo, eu coloquei um tempo exato. Há 20 anos não vejo meu pai. Há 10 anos não encontro aquela moça. Há um tempo exato decorrido. Aqui mostra um passado, mas não mostra o tempo exato e não mostra um tempo decorrido. Mostra só um tempo passado. Então ele não possui essa semântica para ser verbo impessoal. Neste caso, se o verbo haver não possui o sentido de existir, não possui o sentido de ocorrer e nem é um tempo decorrido passado, este verbo aqui, ele vai ser um verbo chamado de pessoal. E se é pessoal, possui o sujeito. Quem chegou cedo? Quem chegou cedo foram eles. Nós temos desde as 5h30 da tarde. Quero café! Esse daqui vai ser o meu sujeito. E que tipo de sujeito? Simples. E esse sujeito simples, o verbo tem que concordar. Por isso que aqui está certo, haviam, porque ele é pessoal, pois não possui sentido de existir, nem ocorrer, nem de um tempo decorrido no passado. Perfeito? Galera, agora preste atenção no último detalhe, e importantíssimo para a sua prova. Observe que eu tenho primeiro a frase 1 aqui, que diz o seguinte: deve haver outros caminhos. A frase 2 eu coloco, devem existir outros caminhos. E eu não sei se você observou, no exemplo acima, eu estou com o verbo no singular e no exemplo de baixo eu estou com o verbo no plural. Vamos lá. De novo apareceu o verbo haver, esse verbo que está em todas as provas de língua portuguesa, de qualquer segmento. E aí eu vejo que abaixo eu tenho o verbo existir e eu consegui manter a semântica, eu consegui ter o mesmo sentido. Observe, deve haver outros caminhos, devem existir outros caminhos. Se o verbo haver possuir o mesmo sentido do verbo existir, para simplificar para você, este verbo sempre vai ser verbo impessoal. Já expliquei isso. Se ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular. E se ele fica na terceira pessoa do singular, ele é uma oração sem sujeito. Agora observe, antes do verbo haver, vem um outro verbo. E este verbo também passa a ser impessoal. Eu tô passada, chocada. Obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Porque a impessoalidade dele foi transferida para o verbo que vem antes.
Então, por isso, nenhum dos dois vão para o plural, porque o verbo haver possui sentido de existir, como tal, ele se torna verbo impessoal e transmite a sua impessoalidade para o anterior. Então, todas as vezes que o verbo haver estiver numa locução verbal, Ramon, o que é locução verbal? É quando dois verbos fazem o papel de um. Se o verbo haver tiver sentido de existir, ele faz o outro também ser impessoal. Agora observe o caso abaixo. Eu tenho aqui o verbo existir e eu já falei para você que o verbo existir sempre será um verbo pessoal. Se ele é pessoal, ele possui sujeito. E aí eu pergunto, o que deve existir? Deve existir outros caminhos. Núcleo do sujeito, caminhos. Então eu tenho um sujeito aqui simples. Beleza. Só que esse sujeito simples está com o núcleo no plural. Eu tenho obrigatoriamente que concordar o verbo com o núcleo do sujeito. Se eu tenho uma locução verbal, o primeiro verbo vai ser chamado de verbo auxiliar. O segundo verbo vai ser chamado de verbo principal. Quando eu tenho uma locução em que o principal é um verbo pessoal, o auxiliar concorda com o núcleo do sujeito. Então, o auxiliar foi para o plural porque o principal é pessoal. Os dois não podem ir e nem o principal pode ir. É o auxiliar. Então, por isso ele concorda. Neste caso, o verbo principal é impessoal e faz o outro também ser impessoal. Perfeito, galera? Super dica, arrebente na prova. Isso é preparatório passeio. O verbo haver é importantíssimo. Então, galera, esta foi a aula do verbo haver. Espero que vocês tenham gostado. Este vídeo vai estar na nossa página do Facebook e no YouTube. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe e fique ligado que teremos outras aulas.